Opa, e aí, tudo bem? Inspirado em um comentário que um amigo meu tinha feito naquele meu vídeo sobre o SSD que eu comprei para o meu novo computador, eu fiquei pensando aqui em trazer um vídeo meio que comparativo e explicativo entre as diferenças de um SSD SATA para um M.2 e o NVMe. Bom, para começar, o que é o SATA? Basicamente, o SATA é o protocolo mais comum para usar num SSD hoje em dia ainda. Ele foi inventado, na verdade, em 2003 e ele foi originalmente criado para se usar em HDs, aqueles antigos, desse estilo aqui, e aqueles menorzinhos que vem para notebook também. A gente tem esse cabo aqui, que a gente chama ele de cabo SATA de dados, porque tem um outro cabo SATA, que é o da fonte, que serve para alimentar o HD, que dá para ver que aqui ele tem duas conexõezinhas, essa menorzinha aqui é o daquele cabo da outra imagem, e essa maior aqui é o cabo SATA que vem da fonte para energizar isso aqui. Saindo do HD, a gente parte aqui para os SSDs, que não tem nenhum disco rodando dentro deles. Ele basicamente tem as mesmas conexões, ele também tem aqui o cabo SATA de dados e o SATA de energia, né, que vem da fonte. Esse aqui é o modelo mais comum que a gente vê ainda hoje nos computadores, porque ficou bem barato quando lançou os modelos M.2 e eles ainda são bem mais rápidos que os HDs anteriores. Então, ele ainda vem em muitos computadores montados hoje em dia e é uma opção bem melhor para se instalar um sistema do que um HD, mas a próxima opção é ainda melhor. Entrando nos M.2, nós vamos ter aqui um SSD M.2 SATA. Por que que ele também é SATA e M.2 ao mesmo tempo? Porque M.2 é basicamente o nome que foi dado a esse formato. Ele é mais compacto, né, que um SSD normal e bem mais que um HD, porém ele trabalha ainda no mesmo protocolo que esses aqui antigos. Ele trabalha no protocolo SATA e a gente pode identificar isso nessa pontinha aqui, ó, que tem esses dois riscos. Eu sei que é bem fácil se confundir quando você olha, tipo assim, parece muito um SSD NVMe atual, mas esses dois riscos aqui, ó, ele entrega que é um SSD M.2 SATA. Então assim, ele é no formato M.2, ele é bem mais compacto e tudo mais, porém, ele continua trabalhando naquela máxima de transferência de 600 MB, que é a mesma taxa de um desse aqui. Saindo dele, nós entramos agora no SSD NVMe M.2, que vocês podem ver, ele parece muito com o anterior, porém aqui nessa pontinha ele muda. Ele, no lugar dele ter os dois riscos como o anterior, ele tem só um corte. E esse aqui, o NVMe, é o protocolo mais eficiente, mais rápido, mais avançado que nós temos até hoje. Um SSD NVMe desse aqui pode trabalhar até 8 vezes mais rápido do que um SSD normal desse aqui e um SATA desse também. Ele pode ser 8 vezes mais eficiente. Ele é o ideal para se instalar o sistema, para se instalar os jogos, para se trabalhar com edição de vídeo. Isso aqui é o ápice dos armazenamentos em flash que nós temos hoje em dia. E eu sei, é bem comum acontecer de se você se confundir entre um e o outro. Aconteceu recentemente com um amigo meu que ele comprou um novo SSD NVMe, mas ele não se atentou que na placa-mãe dele tem duas entradas M.2, porém uma delas trabalhava em SATA e outra em NVMe, e os dois SSDs que ele tinha eram NVMe, e acabou que ele ficou só com um SSD porque a outra entrada não iria funcionar. Então, basicamente, em resumo, se você busca o melhor desempenho, seja para instalar o sistema, ou jogos, ou programas para você trabalhar, vá em um M.2 NVMe, porque não vai ter nada melhor que ele. Caso o custo esteja muito elevado, eu sei, isso aqui aumentou muito de preço, o M.2 SATA ainda é uma opção um pouco melhor do que o SATA tradicional e infinitamente melhor do que um HD, mas se for o caso de você querer o melhor desempenho e poder pagar o preço, esse aqui vai ser muito melhor. Bom, então é isso. Se você tiver achado esse vídeo informativo aqui, tiver te ajudado a escolher alguma coisa ou tirar alguma dúvida, eu peço que você deixe um like aí embaixo. Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, eu peço que você faça se inscrever aí no canal. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E a gente se vê numa próxima.